Boa tarde. No vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre Caio Prado, quem ele foi, quais eram os seus ideais e as suas obras mais marcantes. Mas primeiro, por que é importante estudar a história do Brasil? De acordo com um livro do historiador Sérgio Buarque de Holanda, o livro Raízes do Brasil, diz o seguinte: só conhecendo o passado, o homem poderá compreender o presente e preparar o futuro. A história do Brasil é, portanto, essencial para o entendimento de nossas contradições, de nossos avanços e retrocessos, e para a formação de uma cidadania consciente. O que essa citação enfatiza é que o estudo da história é essencial para que possamos entender o presente e moldar o futuro de maneira mais consciente. Ao conhecer os eventos do passado, conseguimos identificar as origens dos problemas e das contradições que ainda enfrentamos hoje, como desigualdades sociais, econômicas e políticas. Além disso, entender o avanço e os retrocessos históricos. Mas quem ele foi? Caio Prado Júnior foi um importante historiador, geógrafo, economista e político brasileiro. Ele se destacou por sua análise marxista da história e economia do Brasil, trazendo novas perspectivas sobre a formação social e econômica do país. Prado também foi um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e como militante lutou pela transformação social e contra o regime ditatorial de Getúlio Vargas. Sua produção acadêmica focou em temas como a colonização, o desenvolvimento econômico e a dependência externa do Brasil. Boa tarde, meu nome é Ricardo Felipe, sou aluno do segundo C e vou dar continuidade à reflexão que minha equipe está fazendo sobre Caio Prado Júnior. Mas antes de se aprofundar em um dos pontos citados anteriormente pelo meu colega Samuel Teixeira, existe um ponto importantíssimo que é discutido na obra A Revolução Brasileira, feita pelo próprio Caio Prado. Então, nela Caio diz que a luta de classes no Brasil sempre foi abafada por uma elite que mantém o controle econômico e político do país, impedindo qualquer transformação mais profunda. O que este trecho leva a entender é que a elite tem grande influência política e econômica no Brasil, o que nos leva a perceber melhor a atual situação a qual o Brasil se encontra. Com isso, é possível perceber que, historicamente, muitos movimentos e reformas que mudariam a atual estrutura política e econômica brasileira foram abafados pela elite, pois tais mudanças acabariam diminuindo o poder e os privilégios que a elite tinha e tem sobre a economia e principalmente sobre a política brasileira. Além disso, a elite também tem influência sobre outros pontos, como, por exemplo, a cultura. E onde a elite influencia a cultura? No consumo e na forma de como o povo vê a cultura brasileira. Desde o início da história do Brasil, a elite sempre consumiu o que vem de fora, por mais simples que seja. Com isso, criou-se o costume de valorizar mais o que vem de fora do que é feito aqui. Isso perdura até hoje em dia, principalmente com produtos e até com literatura e música, onde valorizam mais o que vem de fora do que é feito aqui dentro. E isso não só cabe para a cultura, mas também para a economia, criando certa dependência aos países imperialistas. Tendo isso em mente, podemos enfim se aprofundar em um dos pontos citados no começo do vídeo, a dependência externa. Na obra A Revolução Brasileira, Caio Prado diz: a inserção do Brasil na economia mundial sempre foi como um país periférico, dependente, e essa condição só será superada com uma ruptura definitiva com as estruturas impostas pelo imperialismo. O que se pode refletir? O que se pode entender é que o Brasil, desde a época da colonização, foi visto como um mero fornecedor de matéria-prima e produtos de baixo valor agregado, o que perdura até hoje. Enquanto as nações centrais controlavam a produção de bens industrializados e o fluxo de capitais. E que se caso o Brasil queira romper com o imperialismo, tal ruptura não seria apenas econômica, mas também política e social, o que também significa mudar a estrutura de poder dentro do próprio Brasil, que é controlada por uma elite que se beneficia dessa dependência e o que apenas reforça a evidência do quanto a elite sempre se alinhou a interesses externos em troca de manter os seus privilégios aqui, o que apenas reforça a condição periférica ao qual o Brasil se encontrava e se encontra. Com isso, é possível concluir que, apesar de diversas teses de Caio Prado, a sua principal está no seu livro A Formação do Brasil Contemporâneo, onde ele fala que o Brasil, colônia, império e república foram refletidos na sociedade atual. Uma das suas frases é: a sociedade brasileira é marcada por profunda desigualdade, herança direta do passado colonial e escravagista, que ainda hoje se perpetua. Com essa frase, podemos deduzir que Caio Prado estava querendo dizer que
as mudanças, as coisas que aconteciam no Brasil colônia, no Império e na República, eles foram refletidos na sociedade atual, como a desigualdade ou o simples fato de que a elite ainda é o centro de tudo. Trazendo isso para os nossos dias atuais, a sociedade brasileira ainda assim é marcada por conta disso, já que, colocando a pirâmide, a gente pode ver que a elite sempre vai ser o topo dessa pirâmide e quem fica na base são os proletariados, onde ainda existe um preconceito muito grande e uma desigualdade enorme. E é por conta disso que é muito importante conhecer sobre a história brasileira e também fazer esses discursos, essas conversas e se discutir sobre esses fatos. Em nossas pesquisas, aumentamos muito nosso conhecimento,